Outras medidas que não foram abrangidas, Túlio, nessa urgência que foi aprovada, é a questão da PEC, que trata da limitação dos supersalários, criar regras para que eles não aconteçam com tanta frequência como acontece hoje. E aquela discussão sobre mudanças na previdência dos militares também, que foi difícil avançar. Chegou-se num acordo depois de reuniões envolvendo o ministro da Defesa, alto comando das Forças Armadas, mas não está contemplada também nessas medidas que foram apresentadas pelo Congresso. O que você espera desse pacote? Olha, eu infelizmente vejo com pessimismo. A gente está assistindo uma vez mais a política interferir naquilo que deveria ser feito tecnicamente, pela palavra dos economistas, pelas pessoas que entendem do assunto. Veja, se nós estamos diante de um cenário de déficit, de um cenário de necessidade de corte de despesa, qual seria o pior momento para anunciar o aumento da isenção do imposto de renda? Se o governo quer economizar, eu vou usar a expressão economizar 70 bilhões com esse pacote, de outra mão, por uma pressão política, 35 bilhões vão ser consumidos por conta desse aumento da isenção do imposto de renda. Então, me parece que o populismo, me parece que as pressões políticas, elas vão minando aquilo que tem que ser feito na prática. O Alexandre lembrou do governo da Dilma. Eu vou um pouquinho mais para trás, Alexandre, vou lembrar, no início da década de 90, que a nossa inflação chegou a 2.000%, 2.000% ao ano. É a década que eu fiz a faculdade. Eu lembro que eu não sabia se a coxinha e a Coca-Cola no dia seguinte ia custar a mesma coisa. Era uma inflação maluca. E como que isso foi contido? Com uma única receita que veio do Fundo Monetário Internacional dizendo o seguinte: implantem uma lei de responsabilidade fiscal e cortem despesas. Sem isso é impossível baixar dólar, sem isso é impossível fazer reforma tributária, porque se o Estado gasta, aonde que o Estado vai buscar esse dinheiro? É na tributação, não há outra. O Estado não é uma plantação de dinheiro. Então, eu acredito que essa reforma deveria se pautar muito mais por um critério técnico do que ceder às pressões políticas. Não é hora de agradar as bases políticas, não é hora de ceder a essas pressões. A gente falava sobre isso antes da gravação, né, Ana Carolina? Que essa medida que foi anunciada, junto com esse pacote fiscal, que na teoria não está dentro do pacote, mas foi anunciada junto, né, que é a ampliação da faixa de isenção para quem ganhar até R$5.000, não surpreende porque foi defendida durante a campanha do presidente Lula. Ele sempre bateu nessa tecla, esse assunto nunca morreu nesses primeiros anos de governo e fatalmente em algum momento essa política seria apresentada. E aí a crítica do mercado é justamente pelo timing em que isso aconteceu, né? Apresenta-se um pacote de cortes e aí no mesmo dia fala-se da ampliação dessa faixa de isenção, não trazendo para números especificamente, mas parece que uma ação acaba anulando a outra. Essa foi a sensação do mercado e daí essa reação negativa que o Alexandre citou para a gente. Sobre essa medida que é a sua área, o que você achou? Exatamente isso, Lívia. Como o Túlio trouxe, o momento, né, o timing, eu sou super a favor, como o Alexandre trouxe também, essa questão de ter essa isenção até R$5.000, mas não é o momento. Nós estamos num momento de corte de gastos. E eu acho que não tem nenhuma oposição aqui, é unânime as questões que trouxeram de fato cortes de gasto. Mas nós vemos muito mais aqui essa isenção, uma medida populista, e em contraponto uma tributação que me parece uma tributação de dividendos disfarçada. E o que causa preocupação, porque nós vemos uma micro-reforma da renda acontecendo ao longo do ano de forma isolada. E nós precisamos olhar o ecossistema da tributação da renda como um todo, olhar o conjunto. Porque assim como a reforma do consumo está sendo tratada, a emenda constitucional 132 sendo regulamentada, nós precisamos olhar a renda como um todo. Assim como é justo que haja essa isenção até R$5.000 no momento certo, nós precisamos analisar o nosso imposto de renda da pessoa jurídica. Hoje, o nosso imposto de renda da pessoa jurídica é de 15%, com um adicional de 10% para empresas que faturam mais de R$240 mil no ano. Ou seja, uma empresa pequena, porque uma empresa pequena fatura R$250 mil no ano, é considerada uma empresa pequena, enquanto uma empresa que fatura 20 bilhões
de reais no ano é tributada da mesma forma. Nós precisamos sim de uma alíquota progressiva, nós precisamos sim de justiça tributária. E essas ações isoladas correm o risco de trazer injustiça tributária, que inclusive foi positivada na nossa Constituição e é um novo princípio constitucional tributário, deve ser norteador do nosso sistema. Então, trazer justiça tributária, o que nós precisamos? De progressividade e não de regressividade, para que, de fato, a população de baixa renda e que mais precisa, nós precisamos de uma tributação progressiva. Tributar os super ricos, o IGF, que é previsto na nossa Constituição e que vem sendo falado muito no governo do Lula, a tributação sobre grandes fortunas, não tem efeito prático em outros países. Nós vamos fazer, matar a galinha dos ovos de ouro, é fazer com que as empresas saiam do Brasil, é fazer com que os super ricos saiam do Brasil. O que nós precisamos é de medidas justas, é rever o imposto de renda da pessoa jurídica, rever essas questões do imposto de renda da pessoa física, mas de forma conjunta, trazer todas as medidas, então, da tributação da renda, a reforma da renda que está para ser tratada em conjunto, porque dessa forma como nós estamos vendo essa questão acima dos 600 mil no ano, com essa tributação mínima de 10 ali, que vai juntar o que a pessoa já recolhe através do CLT, né, quando é CLT, que ela vai recolher o imposto de renda da pessoa física, e se tiver os dividendos ou JCP, que são utilizados por grandes empresas, nós vamos ter um efeito contrário. Ou a gente vai ter mais sonegação, ou empresas vão embora do Brasil, porque não me parece uma medida razoável e isso está vindo também com uma narrativa política, é uma tributação de dividendos com uma narrativa construída que está disfarçando essa medida que não tem nada de corte fiscal, nós temos mais uma medida arrecadatória. Até essa questão dos 50 mil por mês, 600 mil ao ano, José Guilherme, pessoas que estariam recebendo esses valores passariam a receber uma taxação um pouco maior para compensar essa ampliação da faixa de isenção. Eu tenho ouvido muito de economistas, depois quero ouvir o Alexandre também sobre isso, que ainda não está claro o que vai entrar nesse bolo desses 50 mil. O que vai contar para efeitos de tributação, de taxação, para se chegar nesse valor de 50 mil. Tem alguma coisa no horizonte um pouco mais clara em relação a isso ou não? Bom, Lívia, vamos lá. Primeiro, assim, eu penso assim, toda medida para tentar equilibrar as contas públicas é positiva, né? Essa não é suficiente, né? Acho que o time também foi completamente errado, né? Notícia ruim você dá de uma vez só, notícia boa você vai dando aos poucos, né? Essa que é a verdade. Então, assim, o time acho que foi errado, a forma como foi colocado foi completamente errada, ao meu ver, né? Faça a parte de corte de custos, de despesa, etc. E depois traz a bondade, né? A isenção do imposto de renda. Em relação aos 50 mil, vai ter taxação, né? Eles vão pegar todo o seu rendimento no final e se você vai fazer um reajuste. Se você recolheu 7, você vai recolher a diferença depois de 3%. Então, que nem a doutora Ana falou, está travestido os investimentos. Os dividendos, né? Uhum. Vão tributar os dividendos. Então, na verdade, começou já a reforma tributária sobre a renda, né? Essa que é a verdade. Então, assim, o que nós temos que pensar? Precisamos cortar os gastos, o governo. Precisamos. Então, assim, acho que todos os poderes têm que entrar nesse jogo também, né? Por que só uma categoria ou só um poder? Eu acho que, assim, vamos melhorar o Brasil, a sua conta fiscal, vamos todo mundo fazer um sacrifício, né? Porque sacrificar uma categoria ou um poder não é justo também, né? Então, eu penso assim, nós temos que fazer o quê? Vamos equilibrar as contas, dar credibilidade para o mercado, dar previsibilidade para o mercado, que não adianta o governo brigar com o mercado. O mercado gira a economia também, né? Então, assim, e o governo também está precisando ter um negociador mais maleável, assim, junto ao Congresso Nacional, né? Porque eu vejo assim, o próprio presidente da Câmara, ele falou, o governo aqui não tem maioria, ele não tem mesmo, né? Então, assim, para aprovação das reformas que precisa, eles precisam negociar muito com o governo, com o Congresso Nacional, né? Semana que vem tem provavelmente a aprovação da reforma tributária, no dia 11. Enfim, isso também gera uma expectativa positiva para os anos subsequentes.
Então, penso da seguinte forma, vamos cortar o gasto. O Brasil precisa cortar esse gasto para dar previsibilidade, para dar confiança para o mercado e dar confiança para os investidores, para as empresas, enfim, fazer todo um ajuste fiscal mesmo, né? Não só falar, né? Cortar na raiz. Então, assim, todo ajuste que vai melhorar a gestão das políticas públicas, né, os desvios e etc., é bem-vinda, agora o negócio da biometria. Né? O governo tem que fazer a sua parte também. Quais são as empresas que são deficitárias também? Vale a pena continuar com essas empresas deficitárias? Né? Vamos privatizá-la? Né? Ou não? Enfim, até a desoneração. Até a desoneração. E a isenção do imposto de renda é uma desoneração. Sim. Né? É uma desoneração. Então, assim, o governo tem que fazer também o seu papel, o legislativo também tem, né? Com essas emendas, vai para lá, vai para cá. O judiciário também tem que, super salários, enfim, eu acho que todo mundo tem que falar, ó, vamos para o mesmo horizonte, né? Vamos arrumar o país, né? Vamos arrumar as contas públicas do país. Então, para mim, qualquer medida que venha nesse sentido era positiva, né? Porém, o time foi errado. Sim. Se fosse apresentada, por exemplo, no ano que vem, em que está prevista a discussão da segunda etapa da reforma tributária sobre a renda, passariam-se poucos meses, mas ainda assim teria passado um tempo. Seria um timing melhor? Exatamente, até porque todas as medidas, se for aprovada, né, tem essa, né, se forem aprovadas, a partir de 2026. Sim. Né? Então, acho que o governo poderia ter essa do imposto de renda para o ano que vem e vir com um pacote um pouco mais pesado, vamos falar assim, de corte de gastos. Assim, notícia ruim uma vez só. E arrumava a casa, dava credibilidade para o mercado, confiança, previsibilidade, enfim. Não sei se o dólar ia voltar, tá, Alexandre? mas eu não sei se ele ia subir, né? Mas voltar, não sei se ele volta também, assim, para 5,50, 5,60, igual a gente tem visto alguns economistas falarem. E aí? Assim, a gente está numa situação tão complexa, muitos dos temas exigem uma digressão tão longa que até a conversa fica complicada, não dá tempo. Mas assim, vamos focalizar algumas coisas para ter algumas ideias, né? Primeiro, a isenção até R$5.000, né? Infelizmente, o Brasil é um país pobre. Até R$5.000, você está chegando aí nos 70% da população. Né? Grande maioria. 70% da população, mas só que os R$5.000 é a barreira. Essa medida, pelo que eu entendi, ela vai beneficiar quem ganha até 6.850. Então, você chegou no 85% da população, né? Assim, não é... 7.500, eu acho. Vou dar uma olhada. Não está claro. Salários, né? Ou 4 salários mínimos. Parece que até 5.000 seria isenção e até 7.500 haveria aquela questão de adequação da tabela. Ainda teria algum benefício, teria algum benefício benefício residual, como a gente tem. A gente tem da isenção que existe hoje. Daí, veja só. Não é uma medida que você possa qualificar de redistributiva, porque você está chegando, assim, vamos dizer, quem está no 30% mais rico, 20% mais rico, 10% mais rico, não precisa receber benefício. Quem precisa receber benefício é quem está nos 10% mais pobre, 30% mais pobre, né? E como a gente é um país pobre, quando você reduz muito a base, você dá o benefício até os 70%, a carga sobre os 10% remanescentes fica muito alta. Daí, como a Ana comentou, né, você vai ter, assim, a gente tem experiência em outros lugares que você exagera na tributação, isso tem efeito colateral, né? Então, isso tem que ser melhor concebido. Mas daí você tenta entender um pouco qual foi a lógica subjacente dessa conduta e a gente começa a pensar que nas pesquisas eleitorais, justamente a classe média intermediária, baixa, é um eleitorado menos afeito a votar no presidente Lula. Né? Então você começa a ver uma conotação um pouco assim, um desejo de agradar um eleitorado mais do que de fazer o ajuste, o que é legítimo desde que não seja feito às custas da saúde fiscal, né? Então, e qual que foi o problema? O que corroeu a credibilidade? Você veja que esse pacote, a gente sabe que ele era necessário desde antes do primeiro turno da eleição municipal. Ele fala, não, vai esperar o segundo turno da eleição municipal, depois vai esperar a reunião do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente foi adiando tudo. G20, né? E na hora do G20. E na hora que chegou a medida, ela nem está claramente exposta, tanto que a gente não sabe exatamente qual o desenho, quais são as alíquotas, como que tributa. E acabou revelando, tanto pelo processo com que o debate foi conduzido, quanto pela ideia de trazer essa isenção, né,
um temor muito grande de tomar qualquer medida que soe impopular. De novo, eu insisto que não tem corte, então nem é cabível falar em corte. Mas é verdade que quando você tinha alguma coisa que estava crescendo a 30%, você fala, vai crescer só 10%, é um pouco impopular. Mas eu até acho, daí, na minha humilde opinião, né, não sou sociólogo nem especialista em política, que esse temor está exagerado, porque você pode até dar um benefício, mas quando você tem dólar mais alto, inflação mais alta, crescimento menor, esse benefício vai pelo ralo. Então a gente não está caminhando na direção de produzir um equilíbrio econômico em que o benefício seja plenamente percebido. A gente está numa situação que você vai fazer um benefício, mas vai ter uma série de outras coisas que vão estar acontecendo no entorno político que vão ser contraproducentes. Então eu, pessoalmente, acho que o marqueteiro, pelo que a gente viu dos relatos, né, o Lula tomou essa decisão ouvindo mais os políticos e o marqueteiro do que a equipe econômica. A equipe econômica, pelo que se relata, insistiu muito para que não fosse feito dessa forma, né? E o presidente optou por seguir o marqueteiro. Eu acho que não deu certo. Eu acho que o tiro saiu pela culatra e a gente vai entrar em 2025 numa situação bem mais complexa do que na alternativa. Eu acredito, a resposta se o pacote fosse de 70 bilhões críveis, 70 bilhões de verdade, porque a gente está avaliando que vai ficar na faixa de 40 a 50 bilhões. Né? 70 bilhões em 2 anos, né? Isso. Não é 70 bilhões agora também. 30 diluído em 2 anos. A gente acha que vai ser de 15 a 20 e o 40 do segundo ano vai ser talvez alguma coisa em torno de 30. Né? Se fosse moeda de verdade, não tivesse deslocamento de despesa e tudo, a minha convicção pessoal, a gente não sabe o que aconteceria, é que o câmbio voltaria para a faixa de 5,40, o Banco Central poderia parar a alta dos juros em janeiro, o crescimento de 2025 estaria preservado e você estaria com um ambiente econômico muito saudável. A gente não vai ter isso, a gente vai ter um ambiente bem mais desafiador. E rapidinho, para passar para o Túlio, qual é a sua expectativa em relação à próxima reunião do Copom? Vai aumentar meio, 0,75, 1? Tem gente falando já em 1 ponto percentual da taxa básica de juros. O que você espera? A gente acha que é preciso subir 1%. Né? O cenário básico da Monte Bravo agora tem 2 altas de 1, mais 2 altas de 50, a taxa vai a 14,25. Né? Porque a expectativa está desgovernada, o dólar subiu, a âncora fiscal ficou fragilizada e o Galípolo tem feito um trabalho muito bom, desde que ele assumiu e liderado o Banco Central no sentido de dizer, é muito importante estabilizar as expectativas, a nossa missão é correr atrás da meta, o Banco Central tem um mandato, eu não discuto o mandato, eu procuro cumpri-lo. E o Galípolo tem feito isso de maneira muito clara. E agora chegou a hora de você reconhecer que o desequilíbrio aumentou muito, então é preciso uma dose maior. Infelizmente, né? Ninguém gosta de juros altos, mas a alternativa é pior. O problema dos juros é que você não controla e dá inflação. De novo, só recordando, né? Desculpe me alongar, mas em 2015 a inflação foi 10,70, a meta era 6,5, o PIB foi menos 3,80. Porque a gente saiu com fiscal de controle. O superávit, alguns anos antes, estava na casa de 2%. Em 2015, a gente fez um déficit de 2%. Então, uma política fiscal muito expansionista, a gente perdeu a âncora fiscal e perdeu também a âncora monetária. Hoje, a situação é muito melhor, porque o Galípolo e o Banco Central têm feito um ótimo trabalho e a gente mantém a âncora monetária. A inflação está subindo, o Banco Central está reagindo e a gente fala, ó, a inflação vai ficar ali, vai talvez 5, um pouquinho mais do que isso, mas ela não vai sair do controle. Então, essa perna é muito importante, a gente já não tem a âncora fiscal. Se perder a âncora monetária, é crise. E para não perder, o Banco Central precisa atuar e precisa ser firme.